Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Gente, boa tarde de novo a todas e todos. Boa tarde. Vamos iniciar. Boa tarde. Boa tarde. Conta um pouquinho como foi esse processo para você. Olha, produzir a carta para mim foi uma coisa complicada, porque desde que eu me conheço por gente, eu nunca tive esse desespero para saber como é o futuro, que eu preciso me comunicar com o futuro, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito desligada. Então, para mim foi uma coisa difícil, porque eu tenho uma perspectiva do futuro, só que eu conto muito com os imprevistos. Então, tipo, pode acontecer isso, mas pode acontecer de um imprevisto. Então foi um pouco difícil para mim produzir a carta bonitinha. Agora, sobre o processo da troca, eu fiquei muito, muito feliz quando eu recebi a carta da Júlia. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu recebi a carta de monitora, tô chocada. Juro que eu fiquei assim. E, tipo, eu fiquei meio nervosa, porque como a carta era muito grande e o tempo mínimo era de 2 minutos, eu fiquei, gente, e se eu cortar uma parte que é muito importante pra ela? E foi uma coisa, eu fui caminhando entre pedras, entendeu? Mas foi muito bom. Eu me estressei bastante na edição, porque aqui em casa não tem silêncio, toda hora todo mundo tá falando, então pra gravar o áudio foi um saco. Mas tirando isso, foi um dos trabalhos que eu mais gostei de ter feito, de verdade, porque eu passei a observar mais a minha casa, né, que parece muito lugares da minha casa, e eu refleti muito, porque quando eu era uma criança, eu via minha casa como um conto de fadas, e literalmente eu via como um castelo. E ao decorrer do tempo, não sei se é porque tipo, a gente vai crescendo e a gente vai fazendo as coisas, eu acabei me desligando muito disso. E esse trabalho fez com que eu me ligasse de novo ao meu passado, sobre essa coisa da infância bonitinha. Não sei se faz parte da dinâmica, a gente comentar o comentário, mas eu achei de uma sensibilidade essa observação dos espaços, porque pra mim, só essa parte do espaço, assim, pra mim soa como incômodo. Ai meu Deus, vou ter que tirar o meu cabaré, que é a minha casa, que é confusão, e aí dá um jeito de tampar, e assim, não tem essa relação tão poética como ela descreveu. Eu achei muito bonito isso, me tocou bastante. Eu me senti a dificuldade do tamanho da carta, então da mesma forma assim, você fica, meu Deus, o que será que é mais importante, o que é que eu não posso cortar, e é uma relação completamente diferente da produção. Eu já tinha aproveitado a produção de uma outra linguagem, então eu usei a mesma para ver como ficaria em 2 interpretações distintas, né? Eu deixei na minha produção foi mais um recado do pior cenário, já contando com o imprevisto que a Helena falou. Então assim, é um recado em caso de imprevisto, não se desespere. Mas receber uma carta com outra pegada completamente diferente. Então assim, eram expectativas criadas, a esperança em estado puro. Então eu acho que eu fiquei um pouco surpresa de como é que eu vou lidar com isso, assim, porque foi uma compreensão totalmente diferente do que eu tive, e muito inovadora desse experimento. Então eu fiquei um pouco perdida na hora de, acho que assumir, de tomar para mim aquela postura, já que eu não tinha produzido. Então eu me coloquei um certo distanciamento legítimo, assim, para eu não deslegitimar toda essa carga positiva de expectativa. Então eu acho que eu me afastei, me distanciei um pouco, e fiquei estourou o tempo, peço mil desculpas, prometo que não farei mais, mas para tentar valorizar tudo que veio. Foram muitas expectativas e esperança bonitas, muitas coisas que a juventude, que a gente que é jovem olha e vai rolar. E eu acho que não, cortar isso eu me senti um pouco mal. Então, né? Assim,
Experiência ótima. Eu vou falar primeiro da minha carta, depois eu falo da próxima. Ah, eu acho que tu falou um pouco agora em relação ao tamanho, né? Na hora que eu tava escrevendo, eu não me preocupei muito com questão estética, né? Eu escrevi no Whats logo, e eu não pensei muito em estrutura, eu fui escrevendo o que tava na minha cabeça, então, putz, o que o Pedro quer? Aí, nossa, eu quero uma máquina de lavar que também seque. Aí eu falei, eu escrevi isso. Aí eu quero ser uma pessoa alta, eu quero ter barba, eu quero ser mais legal, eu quero ganhar dinheiro. Aí eu fui botando essas coisas e, tipo, me diverti muito fazendo isso. Eu fui botando o que tava passando na minha cabeça e o que o Pedro quer que o Pedro do amanhã seja. Aí eu botei tudo, literalmente tudo que eu tava pensando. E isso foi no fogo, né? Então não pensei nem, nossa, será que outra pessoa vai me deixar patético? Porque a minha coisa principal do futuro é ter uma máquina de lavar? Da hora, tipo, meio superficial, né? Aí, mas eu não me preocupei com isso na hora. Depois que eu mandei, aí eu falei, putz, olha, vai ser patético. Mas, enfim, eu não tô sentindo essa dor, então ótimo. Mas, beleza. Aí quando eu recebi, o Everton que me mandou, né? Foi a carta da Jordânia. Aí eu vi lá, aí tava em PDF, aí eu, meu Deus. Aí a orientadora mandou em PDF, tem a maior coisa bonitinha. Aí eu não acredito que eu mandei aquilo. Aquele texto vagabundo falando de máquina de lavar pelo. Aí ela me manda um negócio com assinatura. Eu me senti com vergonha de mim. Aí, beleza, eu fui lendo, aí tá bom. Aí um tempo, né, Pedro, vamos ler essa carta que ela preparou pra quem quer que fosse ler, no caso eu. Aí, beleza, vocês duas que falaram agora, vocês três, na verdade, em relação a valorizar. Eu não lembro quem direito ou quanto, mas minha maior preocupação ao responder, né, foi, putz, eu quero fazer que essa pessoa sinta que eu de verdade tomei o cuidado de prestar atenção na história dela e de como ela se relaciona com ela do futuro. Então eu tentei pegar os pontos que eu achei que eram muito importantes e falar, porque eu acho que é isso de valorizar o que a pessoa se expõe, né? Da mesma forma que eu me expus, eu sei que tu valorizou, entendeu? E acho que isso é muito de eu não sentir dor nenhuma agora. Mas enfim, aí eu fui lendo, sabe? E eu percebi o quão diferente pode ser uma abordagem que uma pessoa tem com ela mesma depois. Eu senti que... Primeiro, eu senti como se eu tivesse feito alguma coisa errada, né? Seja porque eu fui superficial, porque eu fui tipo, não, daqui a 5 anos eu vou ser isso, aí tem lá o meu currículo daqui a 5 anos. Aí a Jordânia foi escrevendo muito mais interno, muito profundo, falou como se fosse uma conversa, um conselho, né, pra de depois, que é ela mesma. Mas eu quero dizer que eu gostei muito, porque eu achei muito profundo, eu achei muito mais sentimental. E... eu não sei se é porque eu sou muito novo e tu pode ser um pouco mais velha que eu, então você pensa em relação a você mesma com muito mais maturidade, né? Com muito mais respeito acerca de você mesma. E eu não sei, eu sinto como se eu tivesse quase me desrespeitado, sabe? E eu tô falando isso não pra me botar pra baixo, mas pra falar, tipo, eu gostei muito de ver o entendimento que você teve acerca de si mesma. E eu achei isso muito bonito. Eu vou parar por aqui pra não dar mais. Amém. Obrigado a todos por terem me ouvido até agora. Eu acho que isso tipo, que eu falo é muito legal, assim, da gente pensar como a forma da carta ela também reverbera no forma que a tradução foi. Então a tradução da carta da Jordânia teve uma tradução mais poética, mais, sabe, enquanto que a tradução que a Ana fez, já vocês vão ver, tá muito engraçada, tá muito mais leve, que é uma característica da própria carta, assim. Exatamente. Então, é muito legal perceber que, tipo, não existe um jeito certo de fazer, não existe, tipo, precisa ser profundo, precisa ser mais... sabe? Pode ser do seu jeito. Isso também revela um pouco sobre quem a gente é, né? Então, o fato de eu fazer uma carta mais engraçada, mais despojada, também fala um pouco sobre quem eu sou, né? Também coloca a minha marca, minha assinatura sobre isso. E outra coisa, que é sobre... A gente se colocou como participantes dessa roleta, assim, de trocar as cartas com você também, não pra falar, tipo, meu Deus, é a carta do orientador, mas justamente pro contrário, é falar, é só a carta de mais uma pessoa que também tá experimentando com a gente, assim, sabe? Não tem nada demais, assim, é tipo... É só a gente, tipo, a gente também tá tentando, também tá experimentando, não tem certo e errado. Tudo que a gente fez tá certo e tudo que a gente fez tá errado, e é isso graças do teatro, assim, sabe? Bom, então,
Primeiro, a escrita da minha carta. Eu quero pedir desculpas porque fugi um pouquinho do tema. Vou explicar o porquê. A primeira vez que eu fiz vocacional, a gente fez um projeto muito parecido. A gente tinha que escrever uma carta para o nosso futuro. E na época eu era um menino de 15 anos de idade. Então eu escrevi assim como o Pedro. Eu escrevi o que eu pensava que poderia acontecer comigo daqui a 10, 15 anos. Como que eu ia estar, se eu ia estar casado, se eu ia ter filhos, onde eu ia morar, enfim, eu escrevi uma carta desse jeito. Eu me lembro muito bem dessa carta. Só que o objetivo era só escrever e dar essa carta e quem sabe um dia você mesmo conseguir ler ela no futuro. Eu acabei perdendo a minha carta no decorrer dos anos, mas eu me lembro muito bem dela. E muitas coisas não aconteceram. Quando surgiu a oportunidade de escrever uma nova carta para o futuro, toda vez que eu começava a pegar o papel para escrever algo sobre o meu futuro, eu conseguia pensar exatamente em como escrever essa carta. E eu só me remetia àquela carta do passado. Então eu falei, já que é uma carta para o futuro, por que eu, que sou atualmente o meu presente, mas eu sou o futuro do meu passado, não escrevo essa carta para o meu passado respondendo como é o futuro? Sabe, o meu passado ele precisa saber o que aconteceu comigo no futuro, o que vai acontecer com ele. Então nessa hora eu tive esse insight, comecei a escrever coisas, comecei a responder. Foi uma carta muito íntima, a Helena me ajudou muito nessa questão. Foi uma carta muito íntima minha, eu chorei horrores escrevendo essa carta e enviei. Depois que eu recebi a carta do Everton, eu falei, mano, o que eu fiz? Sabe, a carta do Everton é tão bonitinha, tão poética. Você pegar de você ler, eu falei, cara, eu paguei a minha carta, pra que eu mandei aquilo, sabe? Dá pra reescrever? Pensei eu. Mas aí já tinha sido. E eu sou uma pessoa muito detalhista. Assim que eu peguei por ela, eu achei uma carta assim incrível. A delicadeza com que ele escreveu os elementos que ele compôs na carta dele. Peço já desculpa por ter mudado uma pequena frase, tá? Para fazer mais sentido o vídeo que eu planejei desde agora. Mas assim, mudei uma pequena frase só no decorrer do texto, mas o resto eu fiz tudo. Consegui pensar um jeito do que estava acontecendo na cabeça dele enquanto ele escrevia essa carta. E já imaginei o vídeo, já imaginei como seria. O que está acontecendo, aonde ele está, por que ele está escrevendo aquilo, o que está se passando na cabeça dele, como ele fez escrevendo aquela carta. Então aí eu comecei a brincar com esses elementos, brincar com o presente, com o passado e com o futuro. Então eu espero que ele tenha gostado do resultado final. Eu fiz com muito carinho, muita dedicação. Meu tempo foi muito corrido, eu trabalho a semana inteira, então quase não tive tempo de fazer. Mas o que eu fiz com toda a delicadeza que eu pude. E eu espero que tenha ficado bom. Guinho, eu recebi a sua carta. Ai, isso era outra coisa que eu ia falar. Desculpa, só te cortar rapidinho. Nada, eu fiquei tão ansioso para saber quem ia receber a minha carta, como que a pessoa iria fazer aquilo, porque assim, tem toda essa, que nem os outros falaram, tem toda uma delicadeza de você lidar com o que veio da outra pessoa. Você não sabe exatamente o sentimento que a pessoa colocou ali naquela carta. Então você se apropriar de uma palavra de outra pessoa, sem que essa pessoa tenha dito com palavras, que você possa ouvir a tonalidade da voz em que ela falou tudo aquilo, só ler o que ela escreveu, eu acho que gerou pra mim essa indecisão. Por isso que eu fiquei muito ansioso para saber o que o Everton depois iria achar do vídeo que eu fiz. E aí eu fiquei pensando, como é que a pessoa vai fazer tudo aquilo que eu, como é que a pessoa vai entender aquilo que eu quis passar na carta, entendeu? Então isso aí eu fiquei muito ansioso, conversei muito com a Helena ontem, falei pra ela, cara, eu tô muito ansioso para saber quem fez a minha carta, para ver como que a pessoa imaginou essa situação que eu tava fazendo ali e tal. Então é uma coisa de louco, de verdade. E é engraçado essa coisa da carta, como, acho que todo mundo falou isso, como quando a gente recebe, você busca ressonâncias, você busca coisas parecidas, né? E também você vislumbra coisas que, poxa, eu não tinha pensado, né? Coisas que talvez não seja o seu jeito de ver, né? Como falou, a Jordânia falou tanto do mundo interno dela, ele pensou já em coisas mais objetivas. Então acaba sendo um aprendizado, né? Porque você observa o outro vê, como o outro sente o mundo. E quem está lendo também aprende outros jeitos de sentir, de pensar o futuro.
Olha, eu fiquei muito tempo sem dormir, mas para poder porque você tem que ter muita concentração, você tem que pensar as frases, para poder você ver, colocar no papel. É difícil, mas é gostoso, porque assim, não vou falar que eu fiquei muitos anos, mas é prazeroso você pensar, você ler e você interpretar o que o outro está passando para você. Foi isso que eu percebi na carta que ele me mandou, que eu não sabia se era ele ou ela, ou moço, ou jovens, entendeu? Mas foi muito prazeroso e eu fiquei muito feliz de escrever essas cartas aí. Gente, então a gente fez... nós três fizemos uma organização, uma roleta de trocas de intercâmbio entre as cartas. Então, antes da Jordânia dar o play, eu vou falar quem foi que mandou carta para quem, tá? Então, ficou assim. A Clau... Eita, a Clau caiu. A Clau caiu. A Clau mandou para a Dene, que não está presente hoje. A Dene mandou para o Everton. O Everton mandou para o Guinho mandou para mim, Júlia. Eu mandei para a Helena mandou para a Jordânia para o Pedro para a Ana, e a Ana volta para a Clau. E aí com isso fecha a nossa roleta de trocas. Então, ai meu Deus, vocês estão ansiosos? Muito! Quase nada. Então vamos ver o resultado desse exercício? Ai, menino, o movimento tá tão grande esses últimos tempos que eu ainda não consegui levantar pra ir pro banheiro. Oi, tudo bom? Como é que tá? Seja bem-vindo. Prazer, Pedro, né? Tô sua consultora, tô levantando aqui sua ficha. Olha, o prazo que tá aqui na sua ficha é daqui a pouco. Posso considerar que daqui a alguns anos, então, né? Ótimo. Tá, olha, de cara, pacote básico, tá? Então, um pouquinho mais de barba, vai estar super mais gostoso. Um pouquinho mais de dinheiro no bolso também, tá? Vou ver aqui se tem uma vaga pro prazo que você colocou. Tá disponível para você estar falando até 3 idiomas. Isso aqui já posso confirmar, então, né? Outra coisa que a gente pode adiantar aqui pra você, que já pulou inclusive aqui no meu sistema, que tá disponível, é arrancar os sisos e colocar um alerta de diploma. Eu vou carregar aqui a aba de autoimagem, tá bom? Olha, eu não me preocuparia com essa coisa do estilo próprio, tá? Mas eu já coloquei no pacote aqui pra você se vestir bem, não ter vergonha de quem você é e ser mais bem articulado, tá? Eu vou enviar um plugin, você vai receber aí, que é pra não se atrapalhar nas ideias. Então ele é só instalar, você não vai nem perceber, de repente você já tá super desenrolado. Tem uma aba aqui na sua ficha que são as expectativas, e aí eu preciso te explicar. Esse tipo de solicitação, a gente só trabalha no formato de produção antecipada por conta do cliente, tá? Então é o seguinte, disciplina, que você colocou, responsabilidade, o melhor relacionamento com a sua família, tudo isso tá, só para confirmar, tudo isso está disponível sim pro prazo que você colocou, que é mais complicado, é um protocolo que a gente tem, e no seu caso, você precisa já deixar de ser um cuzão com seu irmão, tá bom? Pode ser? Posso confirmar, então. E aí pulou no meu sistema que você ganhou um brinde. Você confirmando essa solicitação, você já deixa agendado para ficar amigo da sua mãe. Excelente negócio. Fantástico. E não tá carregando aqui, tá? Mas eu vou anotar aqui a mensagem no sistema que minha impressora tá quebrada. Que você precisa para logo mais abraçar mais e beijar mais e comprar uma máquina de lava e seca, tá bom? E aí eu sei, lava e seca, eu sei que você tá sentindo falta, seca, sei que você tá sentindo falta da aba que é hobbies e interesses, né? Mas aí eu vou só te explicar, tá aqui ó,
assim que possível, isso aqui, tá bom? Aqui no meu setor, a gente não resolve isso. A gente não tem condições, o meu sistema, ele realmente não lê. Então, isso tudo que você tá solicitando, a gente querida próxima, praticar stand-up paddle, aprender receita, fazer pão de batata, essas coisas, isso tudo você só consegue resolver no setor do presente, tá? Então, o máximo que eu posso te providenciar é um voucher para você não cair mais da prancha. Mas mais do que isso, realmente eu não tenho condições, tá bom? Me desculpa, mas é porque realmente o meu sistema não lê. Tá aqui. Enviei. Muito obrigada. Lembra, assim que sair, você dobra aqui à esquerda, é a primeira porta, que é o setor do presente, tem escrito agora. O pessoal vai te atender lá, tá bom? No mais, a gente se encontra daqui a alguns anos, né? Obrigada, tchau, tchau. Ai, menina, tá uma coisa. Esse povo do presente agora nesse negócio de quarentena fica enviando. Ai, tá, e o menino vai ter que voltar pra resolver. O meu sistema não lê, não é questão de boa vontade ou má vontade. Não carrega. Jordânia brinca com o futuro. Não como quem negligencia o que está por vir, mas como alguém que se garante no presente. E assim faz do amanhã uma oportunidade e não uma incerteza. Conversa com seu amanhã, mas não como quem espera glória ou cobra sucesso. Ela alerta do passado, ressalta como vive hoje, com a certeza de que foi, é e será uma Jordânia incrível. A recorda de onde vem, não hesita em falar de si hoje, de como anda se conhecendo, aprendendo sobre suas raízes. A carta para o futuro de Jordânia se faz excepcional quando é escrita com o fim de lembrar a si mesma do passado, valorizar a própria história e entende o caminho que faz dela quem ela é, quem ela foi e quem ela será. Ainda que escreva confiante e corajosa, antes de encerrar a carta, timidamente, torce para que no futuro não aceite ser menos do que é. Poderoso. Não se podia esperar mais nada, apenas o mundo reflorescer. Caro futuro, há quanto tempo que eu não te escrevo? Eu estive distante, eu sei. É que você tem ficado tão longe do que eu imaginava de ti, que já nem te sinto mais aqui, próxima como antes. Cadê você aqui me sussurrando as boas novas que ainda estão por vir? Como você costumava fazer comigo, lembra? Havia mais fôlego, brilho e sangue nos meus olhos. Te escrevo para te contar notícias daqui. Às vezes sinto que nem sei mais onde estou. Sei que habito o presente. E sei que o passado aparece ora aqui, ora lá atrás. Saiba que continuo acreditando em ti.
Mas é que o passado parece ser o novo você, futuro. Sinto falta daquela sensação tão própria da sua chegada, aquele frio na barriga como se algo estivesse prestes a acontecer. Como era bom ter você por perto assim tão próspero. Eu não desejo que nos domine. Desejo que você volte a ser a utopia que nos faz nos caminhar. Tem dias que é difícil competir os sonhos que ainda nos restam com os noticiários, se é que você me entende. Aponta o mundo que está por vir, traz ele pra gente. Não o mundo fruto deste passado. Falo sim do mundo novo, aquele que eu desenhava pra ti quando criança, te recordas? Vens logo e não demores, que esse passado que vivemos agora está difícil de aturar. A te escrever, volto a te imaginar, iluminado com novos contornos. Talvez eu seja, quem sabe, uma romântica saudosista invertida, que anseia pelo tempo novo, que espera por você, futuro. Fico aqui atenta e ansiosa, confesso, para a tua chegada. Com esperanças, Júlia. Eu sou o seu eu do futuro. Represento sua liberdade. Represento a sua felicidade. Não sei o que nosso futuro nos reserva, mas sei que será lindo. E um dia, no futuro, escreverei uma nova carta para nos lembrar do passado e ter sempre esperança de um novo dia. É através desta simples comunicação que lhe convoco, o meu querido passado de meu presente. A razão de minha visita a ti é te dar as tão importantes respostas do futuro. Sei que o coração de um jovem de 15 anos é sedento por explicações. Os planos postos por você não se concretizaram. Mas de modo algum isso foi ruim ou te tornou uma pessoa má. A nossa liberdade, aquela que você reprime tanto, deixou de ser medo e passou a ser necessidade. Carta de confinamento. Caro Everton do futuro. Me sinto como uma criança presa dentro de casa. São 8 horas e eu acabei de tomar o café da manhã. Os horários estão confusos. Os dias e as noites estão confusas. O sentimento está confuso. Há dias vivendo entre essas paredes com vontade de viver o mundo. Há dias querendo vestir sua roupa favorita, mas sem querer tirar o pijama. Há dias sem toque, beijos, apertos de mão, mas com vontade de abraçar o mundo. O mundo está explodindo e as velhas paredes da minha casa tentam sustentar a segurança de um lar. Parede marfim, rachada, que me separa do mundo, me protege e me aprisiona. A parede é como a minha pele, sustenta toda a explosão que acontece na minha mente, peito e veias, mas aprisiona as mariposas que querem voar. É uma confusão de sentimentos, uma confusão de prioridades. Eu espero que quando você ler isso no futuro, você esteja seguro, você esteja estável, você esteja feliz. Você é feliz? Você é feliz? Você é feliz? Se não for, lembra que você é capaz de ser. Destrua paredes, destrua a pele, destrua o mundo, mas seja feliz. Everton Correia do passado. Nós somos felizes.
prezada eu, a partir desse instante, eu estou sempre com você. Graças a seus esforços, tenho a certeza de que as coisas estão cada vez melhor na sua vida. A sua busca não foi em vão. Garapa de cana, fruta cristalina, mel de aripuá, mel de abelha rainha. Garapa de cana, fruta cristalina, mel de aripuá, mel de abelha rainha. Mel de aripuá, mel de abelha rainha. Educação para todos é o que precisamos para o futuro, sim. Todas as profissões vêm da educação formal. A partir dessa formação, vêm as profissões. Por exemplo, médicos, engenheiros, advogados e outras profissões importantes que precisamos na nossa vida. A arte é uma das profissões que exige muito talento e muita disposição do indivíduo. Ela libera sua mente, seu corpo, dando o lugar à sabedoria. Podemos nos expressar falando ou fazendo gestos. É assim que o ser humano se comunica. É assim que fazemos parte de um meio social e de um povo que entende a sociedade que precisamos. Para você, desejo um sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família esteja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhes desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam te mover a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Bom, gente, agora que todo mundo viu as traduções das cartas trocadas, a gente queria ouvir de vocês uma impressão rápida, só para a gente fazer esse fechamento, do que vocês acharam ao ver a carta que vocês escreveram para o futuro ser traduzida por outra pessoa. Como foi essa experiência? Eu achei que, para mim, foi um complemento que traz uma sabedoria, uma leitura que eu não poderia colocar. Então, traz essa complementação, essa sabedoria muito, muito bela e muito tocante. Bom, se eu fosse batizar o vídeo de algum nome, eu diria que é o trailer da minha vida. Cada sentimento, cada fragmento dele reflete muito sobre mim. Eu sou muito grato por isso. Então, eu me senti virado do avesso, né? É espetacular ver alguém olhando pra você mesmo com olhos alheios aos meus, né? Eu senti um sentimento de gratidão muito forte, assim. Um sentimento de obrigado pela essa delicadeza e por você ter dedicado um pouco da sua vida para falar sobre uma coisa que eu escrevi, assim, para falar sobre o meu futuro e me dar uma resposta para essa inquietude sobre se eu vou ser feliz ou não. E obrigado. Eu senti que eu fui colocada diante de um espelho. Eu vi coisas pela obra da
da Helena que eu não tinha enxergado na minha carta. Então, acho que foi um grande espelho e que eu aprendi muito. Pelo olhar dela, eu aprendi muito sobre mim mesma. Então, muito obrigada. Eu me senti muito compreendida. Quando eu estava falando, eu não esperava que alguém estivesse ouvindo. E a resposta veio. A tradução da carta foi a resposta que eu esperava enquanto eu escrevia. Era o ouvido atento que estava me ouvindo. Então eu fico muito feliz e muito grata por ter recebido esse presente de volta. Então, gente, vamos nos despedindo dessa orientação, dessa troca, das experiências criativas, com muita felicidade. Foi muito bacana vê-los e vê-las criando. E até mais, então. Acompanhe a gente aqui pelos canais do Programa Vocacional. E se quiser fazer parte desses piqueniques, a gente vai deixar nossos e-mails aqui na descrição do vídeo. E aí você manda uma mensagem falando: eu quero ir no piquenique virtual. Que muito legal, não foi, gente? Sim! Maravilhoso! Tchau!